E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje essa guitarra Tajima modelo MB1, que é a signature do Marcelo Barbosa. Essa guitarra foi fabricada pela Tajima em meados dos anos 2000, foi introduzida pela Tajima em meados dos anos 2000 e fabricada até por volta de 2012, 2013, alguma coisa assim. É um modelo que da linha signature da Tajima não é muito comum de ser encontrado hoje em dia. Ela era uma das mais caras dessa linha signature, onde a gente encontrava o modelo do Edward Anui, o modelo do Juninho Afran, a J1, e também essa aqui, a MB1. É um modelo que muda um pouco, ele sai um pouco fora do padrão da Edu e da J1, porque elas eram um pouco semelhantes, essas duas. E essa aqui já é um modelo um pouco diferente, alguns detalhes a mais, que eu vou mostrar agora na sequência para vocês. E também vou aproveitar o vídeo para mostrar o trabalho que a gente vai realizar nela. Vamos fazer algumas alterações na parte elétrica que o dono dela pediu para a gente. E também uma revisão completa, uma regulagem para deixar ela 100%. O que eu acho mais interessante na linha de signatures da Tajima, que era fabricada nessa época, era a divergência dos modelos. E isso é bem interessante porque oferecia um leque de opções bem grande para os clientes e também mostrava a identidade de cada músico. A gente tinha por um lado tanto a guitarra signature do Edward Anui quanto a J1 do Juninho Afran, onde o modelo basicamente é uma super extrato. Por outro, a guitarra do Kiko Loureiro, que já era um modelo bem diferente, um modelo praticamente criado para ele, a K1. E tinha a MB1 do Marcelo Barbosa, que basicamente é uma super tele. Ela tem esse shape do corpo bastante característico da Telecaster, mas se comparada com uma tele tradicional, ela tem muitas diferenças. Por exemplo, aqui no chifre inferior, o acesso é muito maior do que o de uma Telecaster, que possibilita a mão do músico entrar aqui nas últimas casas com tranquilidade. O corpo também tem o rebaixo frontal, que a tele tradicionalmente não tem, e o rebaixo traseiro. Isso aumenta bastante o conforto para o músico e como a guitarra encaixa no corpo do músico. Ela tem também o jack aqui nessa posição superior, isso eu acredito que foi um pedido do Marcelo para a Tajima. Esse jack, muitas pessoas não gostam do jack aqui, como tradicionalmente tem na tele, porque alguns dizem que atrapalha tocar sentado, outros dizem que o cabo sai facilmente, e nessa posição aqui ele não atrapalha quem toca sentado e também não sai facilmente quando, por exemplo, você pisa no cabo ou o cabo embaraça em algum lugar. Então são pequenos detalhes que mudam totalmente o instrumento. Ela tem esse friso, que na linha posterior acabou sendo retirado pela Tajima, provavelmente porque era um trabalho a mais e aumentava o custo de produção dessa guitarra. Ferragens Gotô, ponte e tarraxas Gotô, captação sem mordanca, 24 casas. É uma guitarra bem interessante, que lembra uma tele, mas é uma super tele, totalmente modificada, e que de tele mesmo só tem uma leve lembrança do modelo do corpo. Headstock também é diferente. Acredito que o Marcelo Barbosa deve ter desenvolvido isso junto com a Tajima. Aqui está escrito Marcelo Barbosa, Signature Series e a assinatura dele. Então agora a gente vai começar a desmontar ela. Vamos ver se aqui no tróculo tem a data de fabricação dela gravada, como na maioria das Tajimas tem, anotado ali atrás do braço. E aí eu passo mais alguns detalhes para vocês. Nessa guitarra aqui em questão, hoje a gente vai fazer a instalação de duas chaves para fazer a splitagem tanto do captador da ponte como do braço. Duas mini chaves que vão ser colocadas aqui, e também um push-pull que vai fazer uma ligação que a chave de 5 posições não disponibiliza. Ela vai fazer ligação do captador da ponte e do braço juntos. Bom pessoal, soltei aqui o braço e o escudo, agora já dá pra gente remover aqui. Aqui ela tem um ano de fabricação. 1/2 de 2008. Douglas L. Provavelmente o luthier que fabricou ela aqui dentro da Tajima. E aqui a gente também já pode remover o escudo. Falta só tirar os fios. Os fios que colocaram nela aqui estão muito curtos, só não dá pra mim virar o escudo pra vocês. Então eu vou ter que soltar primeiro o jack para depois soltar aqui o escudo. Vamos fazer isso agora. O jack tem um acesso aqui. Tirar aqui essa tampinha e com a solda a gente solta. Opa, parafuso em fujão aqui. E com a solda a gente solta os fios. Removi aqui o escudo.
A captação dela é Seymour. Esse captador aqui do braço está montado virado. É um detalhe aqui para a gente corrigir. Provavelmente alguma manutenção inadequada que foi feita. Os potenciômetros dela estão marcando aqui que são feitos no Japão. E a chave seletora também parece ser de ótima qualidade. Então, no geral, uma guitarra bem feita. Eu até acredito que ela é um pouco mais bem feita, mais caprichada do que a J1 e a Edu Ardanui Signature. Por exemplo, aqui essa tampinha das molas da alavanca, ela tem um rebaixo, que na Edu e na J1 não existe. Aqui a tampinha encaixa, fica embutida no corpo. Então é um detalhe interessante que nessas duas outras que eu citei, que são aqui da mesma linha, Signature da Tajima, não tem. Também aqui o jack, esse jack, como eu falei, o próprio modelo é mais inteligente do que o jack colocado aqui embaixo. Então eu acredito que o Marcelo Barbosa teve mais discernimento aqui na escolha dos detalhes dessa guitarra, ou alguém na Tajima acabou orientando ele melhor sobre esses detalhes, alguma coisa assim, porque eu vejo que essa guitarra acaba sendo mais bem planejada do que a J1 e a Edu Signature. Estou desmontando aqui todo o corpo da guitarra, porque além da parte elétrica e da regulagem, a gente também vai fazer um trabalho de polimento. O que seria basicamente isso? A pintura de uma guitarra como essa, ela tem basicamente 3 camadas. A primeira camada é a seladora, que tampa os poros da madeira, aqueles poros, buraquinhos naturais da madeira, para ficar bem lisinho. Depois vem a tinta, que dá a cor ao instrumento, no caso aqui é a tinta preta, ou qualquer instrumento que tenha uma cor sólida ou metálica vai ser feito dessa forma. E depois o verniz. Se for um instrumento natural, no lugar da tinta ele não vai ter nada, vai ter apenas verniz por cima da seladora ou diretamente só verniz em várias camadas para deixar esse instrumento na cor da madeira. E se ele for tingido, translúcido, no lugar da tinta, vai ter um tingidor. Então basicamente a última camada, a camada que a gente tem contato aqui, é o verniz. E quando algum risco afeta esse verniz, algum machucadinho na pintura, se ele não for muito profundo e não atravessar essa camada do verniz, dá para fazer um polimento, que é basicamente remover esses riscos superficiais. Se for algum detalhe mais grave, um arranhado mais fundo, um risco mais fundo, que afeta também a tinta, aí já não dá mais para polir. Aí só com uma repintura mesmo para tirar os riscos. Agora ela está com bastante marcas de mão aqui e de suor, porque eu estava mexendo nela aqui, a mão entra em contato aqui com o instrumento. Mas eu vou fazer o polimento e vou tentar tirar o máximo de riscos que ela tem da pintura. Apesar disso, para uma guitarra que já tem praticamente 10 anos de uso, ela está super conservada. Então a gente vai tentar fazer esse polimento para deixar a pintura dela ainda mais brilhante e sem marcas de uso. Passei o corpo aqui na politriz e a maioria dos riscos saíram, mas alguns mais profundos, que às vezes comprometeram já a camada do verniz e chegaram na tinta, não vão sair. Não sei se aí na câmera aparece bem, mas aqui nessa região tem alguns riscos mais profundos que não saíram, e se a gente tentar remover eles a gente vai acabar furando o verniz, então vai ficar pior ainda, é melhor parar. E aqui também tem um bem fundo, esse aqui não vai aparecer com a guitarra montada porque o escudo tampa, inclusive esses aqui também o escudo vai tampar, mas são riscos mais fundos que atravessaram o verniz e não removem com polimento. Dá para fazer esse trabalho em casa mesmo sem a politriz, com uma massa de polir automotiva, é a forma mais simples de você fazer. De forma manual você faz o polimento com um pano, de preferência de microfibra, também dá para eliminar os riscos superficiais. A pintura preta é a mais difícil de tirar os riscos aparecem muito facilmente, qualquer marquinha aparece e fica bem visível, mas de toda forma aqui a gente conseguiu eliminar grande parte delas. Agora a gente vai passar uma cera protetora aqui para terminar a parte do polimento. Bom pessoal, agora eu vou começar a trabalhar aqui na parte elétrica. Basicamente o que a gente vai fazer? Vamos colocar duas chavinhas para splitar os captadores. Uma vai splitar o captador da ponte e outro o captador do braço.
E também vamos colocar aqui um push-pull, que quando ativado, e puxando aqui, ele vai possibilitar a ligação desses dois captadores juntos, que a chave seletora não permite. Então essas duas chavinhas vão ficar aqui instaladas entre esses dois knobs originais da guitarra, e esse potenciômetro aqui, referente ao knob do tone, vai ser substituído. Ele vai continuar fazendo a função de tone quando movimentado, e também vai ter uma segunda função de fazer essa ligação aqui pelo push-pull, conforme eu disse agora mesmo, tá certo? Aqui, quando eu fui fazer a instalação do captador e o sistema de split coil, deu um pequeno problema. O que aconteceu? O captador 59, ele tem apenas dois fios, que seria um fio que vai no aterramento e um fio que vai na chave, o fio do sinal. Esse captador é diferente do captador da ponte, que tem 5 fios, o JB. O JB, no caso aqui, o Trainbucker, ele tem 5 fios. Cada fio desses sai de uma bobina. Seria da seguinte forma: a bobina norte tem um começo e um fim, a bobina sul também tem um começo e um fim, gerando 4 fios no total. São 2 bobinas para cada captador humbucker. E também o captador JB tem um aterramento da carcaça desse captador. O que acontece? Para fazer a ligação de split coil, precisa dessas bobinas separadas, do fio de entrada e saída de cada bobina, o começo e o fim de cada bobina, na verdade. E esse captador 59 que está aqui no braço não tem esses fios disponíveis, eles estão internos aqui no captador. Então não dá para a gente tirar isso para fora, ou melhor dizendo, até existe essa possibilidade, só que é bastante arriscado você abrir um captador e tentar tirar esse fio aqui para fora, porque se você arrebentar o fio da bobina, pode gerar um grande problema. Aí você vai precisar rebobinar o captador. Então no caso aqui, a gente preferiu deixar do jeito que está, não abrir o captador, deixar o captador do braço, o 59 sem o split coil, funcionando normal, em série, as 2 bobinas em série, e fazer o split coil somente no captador da ponte, porque esse sim, o Trainbucker, já possui originalmente a opção dos 4 fios, mais o fio do aterramento da carcaça. Ao invés de colocar o push-pull para fazer a ligação da posição 1 e da posição 5, a gente deixou uma chave para fazer a ligação da posição 1 e da posição 5 e a outra chave para fazer a splitagem desse captador. Então não precisou colocar o push-pull aqui no lugar do tone. Aqui de toda forma ficou ligado as 2 chavinhas. Aqui eu deixei um espaço maior porque às vezes você quer tocar e usar o dedinho aqui para baixar o volume e deixar o indicador e o polegar aqui livre na palhetada. Então é bom que tenha um espaço maior aqui entre as chaves. E aqui ficaram as 2 chavinhas. Essa faz o split coil desse captador, que foi o que possibilitou a ligação. E essa aqui faz a ligação quando a chave está na posição 1 ou na posição 5 dos 2 captadores juntos. Se você baixar, ele desativa isso. Nivelei os trastes, hidratei a escala. Também fiz uma boa limpeza na escala, ela estava bem suja. Fiz a blindagem, que essa guitarra não tinha. Pessoal, estou colocando as cordas aqui na guitarra. Eu vou aproveitar aqui para passar uma dica para quem tem ponte do tipo Floyd Rose. Eu estava aqui colocando essa corda e quando eu puxei aqui o parafuso que trava o bloquinho da corda aqui, ali dentro está cheio de pedacinhos de corda. Eu coloquei bastante zoom, não sei se a imagem vai ficar tão boa, mas aqui ó, tem um pedacinho de corda. E já aconteceu de chegar clientes aqui na oficina com guitarras que estão soltando a corda. Fala, eu coloco a corda, aperto o carrinho e a corda solta. E às vezes a pessoa aperta tanto o carrinho que chega até a estourar. Justamente porque tem um pedacinho de corda aqui que não dá quase nem para ver. E ela não deixa o bloquinho apertar bem a corda para fazer uma fixação correta. Então fica forçando o parafuso e ela nunca vai encostar porque esse pedacinho, por mínimo que ele seja, ele segura o bloco e não dá a pressão certa. Então quando for trocar as cordas de uma ponte Floyd, sempre solte bem os carrinhos, pegue um pedacinho de corda, pode ser uma pontinha que você corta aqui, e coloque ali dentro, vire a guitarra, puxe todos os pedacinhos para fora, porque isso aqui pode atrapalhar muito. Olha lá, o pedacinho saiu. Esses pedacinhos aqui atrapalham muito
a fixação da corda e podem até te induzir ao erro de apertar muito o carrinho aqui e estourar o próprio carrinho. Fiz a regulagem, nivelamento de trastes, hidratação de escala e colocamos um jogo de cordas novas da Dario 09, que foi o pedido do Ogton, o dono aqui da guitarra. Então amanhã ele vai vir aqui buscar ela. Se possível eu peço para ele gravar alguma coisinha para deixar aqui no final do vídeo. Mas de toda forma eu já gostaria de agradecer ele que confiou no nosso trabalho, que viajou aí um bom pedaço de estrada para vir trazer essa guitarra aqui pra gente. E também agradecer a todos que assistem nossos vídeos. Muito obrigado a vocês, um abraço e até mais.